Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alessandro Góes e na aula de hoje nós vamos continuar falando do assunto sistemas lineares. Se você não assistiu ainda a nossa primeira aula sobre esse assunto, volta lá no canal e assiste, que tem toda a introdução desse assunto, ok? Continuando então o assunto sistemas lineares, lembrando que na aula anterior nós já falamos sobre a definição, sobre alguns modelos de aplicação e sobre o que é a solução de um sistema linear. O objetivo dessa aula, então, é falar sobre como é que a gente classifica um sistema linear. A gente vai ver que existem 3 maneiras de classificar um sistema linear e também uma das formas de resolução de sistema linear, que é a regra de Cramer, que é uma maneira bem rápida e você vai gostar, eu tenho certeza. A classificação do sistema linear, então, vai depender do número de soluções que esse sistema tem. Lembrando que solução são aqueles números que resolvem todas as equações do sistema. A gente viu isso na aula passada. Quanto ao número de soluções, então, um sistema pode ser chamado de sistema possível e determinado, ou seja, ele é possível de se resolver e é possível de determinar também as soluções. A gente coloca essa sigla aqui, ó, SPD, sistema possível e determinado. O sistema também pode ser classificado como sistema possível, porém indeterminado, e o sistema também pode ser chamado de sistema impossível. Como é então que eu vou saber em qual desses 3 o meu sistema se encaixa? Inicialmente, então, você deve se perguntar, o meu sistema tem solução, sim ou não? Vejam bem que eu não estou falando qual é a solução, se ele tem solução, sim ou não. Se ele não tiver solução, aí o sistema é chamado de sistema impossível. Agora, se o sistema tiver solução, nós temos que fazer uma seguinte pergunta: quantas soluções tem esse sistema? Se ele tiver apenas um conjunto solução, ou seja, apenas um grupo de números que resolve esse sistema, a gente vai falar que ele é um sistema possível e determinado. Porém, pode acontecer do sistema ter infinitas soluções. E nesse caso, o sistema vai se chamar de sistema possível e indeterminado. Geometricamente, também é possível você analisar isso. Como a gente tem um sistema linear, ao você colocar esse sistema no plano, no sistema cartesiano, se ele for de 2 equações, ele vai gerar uma reta. E o que acontece quando o sistema é possível ou impossível? Quando ele é possível, ele pode ter uma única solução ou infinitas soluções, como eu já falei quase agora. Se ele tiver uma única solução, ele vai ser um sistema possível e determinado. E se ele tiver infinitas soluções, ele vai ter um sistema possível e indeterminado. Isso já foi falado. Porém, o que acontece é que o sistema possível e determinado, quando você traçar as retas, eles vão se encontrar num ponto. Esse ponto traz as suas coordenadas a solução do seu sistema. Então a gente tem retas concorrentes, retas que se cruzam, tá? Porém, o que vai gerar no sistema indeterminado? Retas paralelas. Por isso, todos esses pontos que eu estou marcando aqui são possíveis soluções do sistema. E por isso a gente vai ter infinitas soluções, visto que a gente tem infinitos pontos. E daí então essas retas seriam retas coincidentes, ou seja, uma em cima da outra. Já o sistema impossível geraria 2 retas paralelas. A gente então vai ter o fato de não encontrar solução, porque elas nunca se encontram. Nesse caso, então, a gente tem retas paralelas. Passado então, como é que eu classifico um sistema quanto ao seu número de soluções, vamos ver então um modelo aí de resolução de sistemas lineares, que é chamada regra de Cramer, em homenagem aí a Gabriel Cramer, um matemático suíço que viveu no século XVIII. Ele que desenvolveu essa regra para resolver sistemas lineares. A regra de Cramer, então, vai ser um processo de resolução de sistema linear utilizando aí determinantes. Quando a gente fala determinantes, vem aí à cabeça o assunto matrizes. E a gente tem que lembrar também, só existe determinante de uma matriz se ela for matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e coluna, tá? Assim como essa, que é uma matriz 2 por 2, e assim também como essa, que é uma matriz 3 por 3. Da mesma maneira, você só vai poder utilizar a regra de Cramer para encontrar aí sistemas lineares que são quadrados. Vamos começar então como exemplo um sisteminha aí 2 por 2. Sistema que tem 2 equações e 2 incógnitas. 2x mais y igual a 10 e
e menos x mais y igual a 1. O primeiro passo é montar uma matriz com os coeficientes das equações do sistema. A primeira coisa que eu vou montar, então, é uma matriz aqui com os coeficientes do 2, que vai no x, do 1, que vai no y, do menos 1, que vai no x, e do 1 aqui, que vai no y. Montei a minha primeira matriz. Vamos deixar ela mais bonitinha aqui. Caso você queira, para não se perder aí, aqui eu tenho uma matriz com os coeficientes x, y. E por último, eu monto aqui uma matriz com os resultados 10 e 1. Eu escrevi então aqui, o meu sistema que estava escrito dessa forma, com duas equações, também pode ser escrito utilizando matrizes. Lembrando que na hora que você multiplicar essa matriz por essa, na multiplicação de matrizes, 2x mais 1y igual a 10, tá aqui, e menos 1 vezes x mais 1 vezes y igual a 1, tá aqui. Eu tenho, então, esse mesmo sistema. Feito, então, esse primeiro passo, que é montar a matriz com os coeficientes das equações, a gente vai, então, calcular o determinante da matriz dos coeficientes. E lembrando que determinante você multiplica 2 vezes 1 aqui dá 2, menos 1 vezes menos 1. Então, o determinante dessa matriz D vai ser 2 menos menos 1, que dá 2 mais 1, que vai dar 3. O terceiro passo, eu vou substituir a coluna relativa a cada coeficiente, ou seja, eu tenho a coluna aqui do x e a coluna aqui do y, eu vou trocar esses valores pelos valores dos resultados. Então, para calcular o valor de x, agora eu vou chamar de determinante, onde eu estou trocando aqui o x. Veja bem, ó, eu troquei o 2 e menos 1 por 10 e 1. E aí eu calculo esse coeficiente. Então, esse coeficiente aqui, no caso, o dx, vale aí 9. Da mesma maneira, para calcular o coeficiente y aqui, eu vou manter a coluna do x e vou trocar esse 1 aqui, eu vou trocar por 10, 1. Então, com isso, ele vai ficar 2 menos menos 10, que vai dar 12. Para calcular, então, o valor de x, eu vou fazer o determinante x dividido por d, que nesse caso dá 9 dividido por 3, que dá 3. Da mesma maneira, para calcular o valor de y, vai ser o determinante que eu calculei para y dividido por d. E nesse caso, nós teremos 12 dividido por 3, que dá 4. Veja aí, então, que nós obtivemos os valores de x e y usando o chamado método de Cramer. Vamos só conferir se esses valores deram certo? No caso de x igual a 3, ó, 2 vezes 3 aqui dá 6, mais o y, que é 4, dá 10. Certinho. E no caso da equação de baixo, menos x mais y, dá 1. Como, então, as duas equações foram resolvidas pelos valores encontrados, nós temos que o conjunto de solução é x igual a 3 e y igual a 4. Vamos pegar como segundo exemplo o caso da Andréia, do Carlos e do Bidu, que a gente teria que descobrir os valores do Bidu, da Andréia e do Carlos. O problema nos trazia que, quando pesados juntos, Bidu e Carlos pesavam 87, Andréia e Carlos 123, Andréia e Bidu 66. Primeiro passo, então, já que a gente agora tem um sistema de 3 equações por 3 incógnitas. Novamente, monto uma matriz com os coeficientes das equações. A minha matriz vai ficar 0 para A, 1 para B, 1 para C. Na segunda equação, 1 para A, 0 para B e 1 para C. E na terceira, 1 para A, 1 para B e 0 para C. A matriz ABC. E por último aqui uma matriz com os resultados 87, 123, 66. Feito isso, eu calculo o determinante dessa matriz dos coeficientes. Para quem não lembra isso, basta copiar as duas primeiras colunas aqui, multiplicar. Na ida, mantendo o mesmo sinal, vai dar 0 aqui, 1 aqui e 1 aqui, 1 mais 1. E no retorno eu tiro o sinal. Aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui também dá 0. Ou seja, esse determinante vale 2. O próximo passo, eu vou trocar o 0, 1, 1 por 87, 123,
e 66. Ao calcular esse determinante aqui, você obterá 102. Da mesma maneira, quando você for calcular o determinante para B, veja que agora eu troquei 101 por 87, 123 e 66, que são os resultados. E esse determinante B vai dar 30. Novamente, utilizando a mesma regra para calcular o determinante aqui C, eu troco a coluna dos coeficientes de C, que é 1, 1, 0, por 87, 123, 66. Esse determinante C dá 144. Para finalizar, eu calculo os valores procurados. O meu valor de A vai ser determinante de A dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes lá original. Como o A vale 102 e esse determinante deu 2, eu tenho aqui que o valor de A é 51, ou seja, a Andréia pesa 51 quilos. O mesmo vai valer aí para B, 30 dividido por 2, que dá 15. Esse é o peso do cachorrinho Bidu. E no caso da variável C, que vai dar 144 dividido por 2, que dá 72. 72, então, é o peso do Carlos. Será que esses valores resolvem os meus problemas? Aí que a gente tem que conferir. Carlos e Bidu. Bidu e Carlos pesam 87. Se a gente fizer 72 mais 15, dá 87. Ok? Da mesma maneira, Andréia e Carlos, 123. Andréia, 51, mais 72 de Carlos, 123. E, finalmente, Andréia e Bidu tem que dar 66 quilos. 51 de Andréia mais 15 de Bidu, 66 quilos. Como os valores encontrados resolvem as três equações, eu posso afirmar, utilizando aí a regra de Cramer, que o sistema tem soluções A, B, C igual a 51, 15 e 72, respectivamente. Para finalizar, pessoal, como é que a gente vai saber, então, se o sistema é impossível ao utilizar a regra de Cramer? E se eu posso ou não utilizar a regra de Cramer? Como vocês podem ter observado aí, para utilizar a regra de Cramer, eu faço uma divisão, o D, utilizando cada coluna, dividido pelo Dzão aqui. E o que é esse D maiúsculo grande? É o determinante da matriz aí de todos os coeficientes, sem os resultados. Nesse outro caso, o Dzão aqui era o determinante dessa matriz, que nesse caso aqui deu 2. E sendo assim, como eu vou fazer uma divisão, a parte de baixo aqui da divisão, o denominador, não pode ser 0. Ou seja, toda vez que você calcular esse Dzão aqui e ele der 0, a gente vai ter um sistema que é um sistema impossível, porque é impossível dividir o número por 0. Não tem problema os seus outros determinantes serem 0. O que não pode acontecer é o seu determinante que vai aqui embaixo ser 0. Se isso acontecer, você tem um sistema que é chamado de sistema impossível, ou seja, você não consegue calcular esses valores. Tá legal? Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Não deixem de colocar as suas dicas e as suas dúvidas aí no canal. Também não deixe aí de dar o joinha e apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.